Bom, pessoal, então vamos retornar aqui, tá, aos nossos estudos e a gente vai falar um pouquinho sobre equações e inequações logarítmicas, tá legal? Então são exercícios que recaem em equações que tenham logaritmos ou inequações que tenham logaritmos. Mas antes da gente começar, tem uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer. Quem estuda logaritmo e exponencial não pode nunca esquecer das definições no universo dos reais desses números. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Vejam só, ó. O que nós falamos aqui, ó? A elevado a C igual a B. Isso aqui é equivalente a escrever o quê? Que logaritmo de B na base A é igual a C. Ou seja, esse cara aqui elevado a esse tem que dar esse, que é o que está escrito aqui. Mas para que essas coisas existam no universo dos reais e garantam a existência do logaritmo, a base A, que é a base do logaritmo, ou que é a base do exponencial, tem que ser diferente de 1 e positiva, certo? E o logaritmando esse cara aqui, ele tem que ser um cara positivo, certo? Se isso não ocorrer, não está definido no campo dos reais isso aqui. Então não faz sentido para nós, ok? Para nós aqui. Agora, lembrar também que se a base ela é positiva, há duas possibilidades para ela. Quando ela é maior do que 1, a função log ela é crescente, estritamente crescente. E quando a base está entre 0 e 1, a função logarítmica é estritamente decrescente. Isso nós vamos comentar na segunda parte do vídeo. Por quê? Porque quando eu explicar inequações logarítmicas para vocês. Por enquanto, nós vamos nos atentar aqui ao estudo das equações logarítmicas. De um modo geral, você tem que ficar esperto para isso aqui, ó. Vejam só. Se você tiver logaritmo de uma função f de x na base A igual ao logaritmo de uma função g de x na base A, se esses dois logaritmos são iguais e estão na mesma base, significa que a função f é igual à função g. Então, o teu trabalho para resolver exercícios que tenha esse assunto é você se concentrar exatamente aqui, nessa questão. Em outras palavras, se o logaritmo de f na base A é igual ao logaritmo de g na base A, f igual a g. Se esforçar para que caia nessa situação, ok? Muito bem. Então, essa é o cerne da questão aqui. Então, por exemplo, olha só, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Nós temos, resolva a equação em R, logaritmo de x na base 10, aqui não está revelando a base, então quer dizer que a base é 10, mais logaritmo de x menos 5 na base 10, igual a logaritmo de 36 na base 10. Para que essa equação exista, essa é a equação original, é necessário que esse cara seja o quê? Seja positivo. É necessário que isso aqui seja positivo também. Você tem que garantir isso aqui. Por quê? Porque, por exemplo, se o x for igual a 1, não vale. Por quê? Porque 1 menos 5 vai dar menos 4, certo? E logaritmo de menos 4 não está definido porque essa estrutura tem que ser maior do que zero. Muito bem, a gente pode resolver, como essa equação é relativamente simples, a gente pode resolver e depois ver qual o resultado que se encaixa aí. Então, o que nós temos que fazer? Esses dois logaritmos, eles estão na mesma base, não estão, pessoal? Então, o que você vai ter que pensar? Bom, eu tenho que aglutinar e fazer com que eu chegue nesse cara aqui, que eu carinhosamente vou chamar aqui de modelinho padrão. Ou seja, como que eu faço e eu consigo deixar a minha equação nessa estrutura para que eu elimine os logaritmos e iguale os logaritmandos, que é o f e o g. Essa é a ideia. Então vamos lá, o que a gente pode fazer?
a gente pode fazer o seguinte, aqui não está somando? Muito bem. Qual era a primeira propriedade dos logaritmos? Dois logaritmos somando de mesma base, eu posso escrevê-lo numa base só. Como? Utilizando um produto. Escrevendo x que multiplica x menos 5. Reparem, essa multiplicação aqui, ela vem da onde? Se tivesse multiplicando, você poderia separar aqui nessa adição, não é verdade? Primeira propriedade dos logaritmos. Beleza. Isso aqui é igual ao logaritmo de 36 na base 10. Reparem, pessoal, que na situação que nós estamos aqui, você tem log disso aqui igual ao log disso. E aí cai exatamente no nosso modelinho padrão que você pode ver aqui. Tá certo? Então você elimina aqui os logs e vai igualar ali os logaritmandos e executar a conta. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar x, que multiplica x menos 5, igual a 36. Muito bem, x ao quadrado menos 5x, vou passar o 36 para o lado de cá, igual a zero. Isso aqui, bem conhecido, é uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, né, a gente pode resolver até por soma e produto. Se você não tiver à vontade com isso, você faz lá delta, d quadrado, menos 4ac e resolve normalmente. Beleza? Resolvendo, quanto que vai dar, né? Bom, como esse produto é negativo, elas terão sinais contrários, porque só dois números com sinais contrários o produto vai dar negativo. Então, se a gente pensar assim, ó, em 9 e menos 4, quanto que dá 9 vezes menos 4? Dá menos 36, daqui. E 9 somado com 4 vai dar 5 positivo. Troca de sinal, 5 negativo, que é a história de soma e produto. Beleza. Nós temos as duas soluções. Será que as duas soluções são aceitáveis? Resposta, não. Por quê? Porque se x for igual a menos 4, você sempre tem que voltar na equação original. Menos 4 aqui, reparem, olha o que vai acontecer. Vai dar um logaritmo de um número negativo aqui, que não está definido no campo dos reais. Portanto, não precisa nem olhar para o outro. Se aqui já não deu certo, portanto, o menos 4 não é um resultado aceitável. Então, ele vai ser eliminado e a solução da nossa equação vai ser somente o 9. Certo? Portanto, a ideia de resolver a equação logarítmica é sempre tentar cair nesse padrão aqui. É claro que existem equações um pouquinho mais enjoadas do que essa, certo? Então, nas nossas aulas ao vivo, a gente também vai resolver mais equações desse tipo também. Tá legal? Nós vamos daqui a pouco para a segunda parte do vídeo, onde eu vou mostrar para vocês a ideia da inequação logarítmica. Tá legal? E depois a gente pode fazer exercício, está pronto para trabalhar os mais variados exercícios aí. Beleza?